Gostaria de estar saudando a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, glória e louvor. Também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui ao canal Voz Clamando no Deserto e a mais uma programação desta feita. É o quadro Momento de Reflexão, onde estaremos considerando o tema odre novo ou odre velho. O que somos? Essa mensagem aqui eu vou separei aqui, trouxe para os irmãos, que foi uma mensagem que eu escutei quando estava aqui no ciclo de oração, né? Aqui assistindo com a minha esposa, e a irmã Rutineia, é que vai estar trazendo essa mensagem falando sobre o odre novo e o odre velho, uma mensagem que tocou muito no meu coração, me alegrei muito no Senhor aqui em casa, e tive que preparar essa gravação desse pedaço, né, do vídeo, né, da transmissão deles ali da Igreja Assembleia de Deus de Cubatão, e eu estou trazendo aqui para vocês para refletir sobre esta palavra que nos confronta, mas também ao mesmo tempo nos edifica. Então, dado esses dois fatores, é que eu resolvi fazer tudo isso aí, preparar ela e trazer aqui para vocês somente a oportunidade da irmã Rutineia, tá bom? No final ela vai estar orando, então vamos orar no começo, agora, e no final ela vai estar orando também, dali já encerro a mensagem, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença, pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados que temos cometido, queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação, e também, Senhor, pelo nosso nome está escrito no livro da vida. E pela esperança, Senhor Jesus, que temos, que a qualquer momento o Senhor há de vir, Senhor, nos buscar. Quero, Senhor, te pedir a tua bênção nesse período, que mais uma vez estarei aqui junto com todos, Senhor, refletindo sobre a tão importante mensagem transmitida aí pela tua serva e a tua filha, irmã Rutineia, ali da Assembleia de Deus de Cubatão. Senhor, abençoa a minha vida, abençoa todos quantos vão estar conosco, refletindo sobre esse assunto. Ajuda-nos a compreender e que nós possamos ser achados diante de Ti, como odre, Senhor, a receber tudo quanto o Senhor quer realizar em nossas vidas. Que não venhamos deixar que as coisas velhas, Senhor, venha, Senhor, fazer com que rompa o que impeça a manifestação do Senhor em nossas vidas. Faz isso, Pai, é o que nós pedimos. Já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Cumprimento as irmãs com a paz do Senhor e o irmão Leandro também. Deus abençoe. Eu quero falar da minha alegria de nós estarmos aqui reunidas essa tarde de hoje. É sempre um privilégio nós estarmos na casa do Senhor, irmãs. Já faz um tempo que eu estou trabalhando numa mensagem, mas eu senti do Senhor de compartilhar um pedacinho dela. Ainda não está concluída, mas eu tenho certeza que aquilo que o Senhor já tem colocado no nosso coração vai edificar a nossa alma na tarde de hoje. Mateus, no capítulo 9, e o verso 17 apenas. Mateus, capítulo 9, verso 17. Amém? Diz assim: nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Amém? Podeis assentar, glorificando o nome do Senhor. Uma frase que a gente sempre ouve, né? Em temas de festividade, as igrejas agora adotaram o sistema de colocar temas para o ano dentro das igrejas, né? E uma coisa que a gente sempre ouve nós vamos viver o novo de Deus.
né? Isso é um tema que a gente sempre está ouvindo, nós sempre estamos, está sempre inserido dentro do nosso contexto, viver o novo de Deus. E se eu perguntasse aqui, quem quer viver o novo de Deus, com certeza todo mundo, nós todos levantaríamos as nossas mãos, porque todos nós queremos viver o novo de Deus, porque tudo que Deus faz é bom. Você pode olhar para sua irmã e dizer, tudo que Deus faz é bom. Aleluia, louvado seja Deus. Mas quando eu estava meditando nesse versículo, o Senhor trouxe algo muito forte ao meu coração. Porque existe uma diferença entre novo e renovo. O novo é algo inédito, é algo original, criado na hora. O renovo é a restauração de algo antigo. É o ato de reformar, de consertar ou melhorar algo que já existia. E muitas das vezes o que Jesus está querendo trazer aqui de ensinamento para os discípulos e para os seguidores dele e, consequentemente, para nós também, é que Jesus ele tem coisas novas para trazer. Mas ele mostra um processo natural que era usado naquela época. O odre é um recipiente que serve para comportar o vinho. E ele era feito, na sua grande maioria, de pele de animais. Então, era costume pegar o odre novo e colocar vinho novo. Por quê? Porque o processo de fermentação do vinho novo acontecia dentro daquele odre e ele se esticava. Ele tinha uma elasticidade porque o odre era novo. Então, a elasticidade fazia com que ele fosse se esticando e ali o vinho, com o tempo, ele ia também criando a idade e ele ficava adaptado para dentro daquele vasilhame, daquele odre. Porém, quando se pegava um odre velho, um odre usado, ele já tinha atingido o seu tamanho ideal, ele já tinha chegado dentro do seu formato. E quando se colocava o vinho novo, e o vinho novo começava a se fermentar, esse odre que já estava gasto, ele se rompia, e era desperdiçado o vinho novo que foi colocado nele. E o que Jesus está dizendo é que muitas das vezes, naquela época, já acontecia isso. Jesus está vindo para a terra com um propósito, com uma missão, de nos reconectar a Deus. Jesus está vindo para nos levar de volta para o Senhor, de volta para Deus, de volta para o céu, de volta para a eternidade. Nós tínhamos perdido tudo isso por causa do pecado. E Jesus precisa vir para fazer esse processo de restauração, esse processo de nos trazer para perto de novo, de nos trazer de volta. E quando ele chega aqui, existe um sistema estabelecido, que é o sistema de homens. Porque a Bíblia, na época do Antigo Testamento, através das leis de Moisés, era necessário aquelas leis para que as pessoas pudessem ter um mínimo de estabilidade, para que o reino, para que o povo de Deus tivesse um equilíbrio. Mas Jesus vem agora não para destruir a lei, mas os doutores da lei, os escribas, os fariseus, os saduceus, os príncipes das sinagogas, eles acreditavam que Jesus vinha para trazer um movimento para destruir, desmistificar a lei. Mas Jesus não veio para fazer isso. Jesus, na verdade, veio para aperfeiçoar a lei. Mas eles não conseguiam enxergar. Então existia um sistema entrecicado. E quando Jesus vem com o novo, que vai nos reconectar a Deus, existe uma resistência. Por quê? Porque eles já estão adaptados àquilo que já estava estabelecido. Mas Jesus vem trazendo algo novo. E o novo de Deus vem para melhorar. Ele não vem para destruir. Ele não vem para quebrar. Ele vem para melhorar. Eu acho interessante, e nas minhas anotações eu coloquei aqui, que no Antigo Testamento era exigido, nós vivíamos debaixo de uma lei que era obediência e sacrifício. Nós vivíamos dentro desse rito. Obediência, sacrifício. Obediência, sacrifício. Mas com o tempo, a obediência vai perdendo força. E porque a obediência vai perdendo força, o sacrifício vai ficando uma coisa rotineira, vai ficando uma coisa fraca, vai ficando uma coisa superficial. E agora lá no profeta Isaías, você vai ver Isaías dizendo que Deus não aceita mais aquele sacrifício. Para ele era como ferida
purulenta, ele tinha mau cheiro nas suas narinas. Deus não queria mais aquilo. Quando Jesus vem para trazer o novo, ele vai falar de algo diferente. Jesus, agora dentro do ministério de Jesus, não é só sobre obediência e sacrifício, mas de intimidade. Acredita, irmã, quem tem intimidade com Deus, ele obedece e ele sacrifica. Mas ele não obedece pertinente àquilo que ele quer receber. Ele obedece pertinente àquilo que Deus é. E de contrapartida, o nosso sacrifício é um sacrifício verdadeiro, é um sacrifício voluntário, é um sacrifício de amor, é um sacrifício genuíno, é um sacrifício que vem de dentro para fora, não de fora para dentro. Porque o que vem de fora para dentro é só para mostrar, mas o que sai de dentro para fora, tem a essência de Cristo. Porque, irmã, eu vejo você por fora, mas o Espírito Santo na tarde de hoje, ele te contempla por dentro. Só ele tem essa capacidade de extrair o nosso pior e o nosso melhor. Aleluia, porque ele sabe a verdade sobre nós. Aleluia. Eu sei a verdade sobre mim, mas eu não sei a verdade sobre você. Agora o Espírito Santo, ele sabe a minha verdade e a tua verdade. Então Deus, a lei, ela vem trazendo esse peso. Ela vem trazendo esse ritual, esse protocolo, essa liturgia. E não é que Deus não gosta de liturgia, não é que Deus não gosta de protocolo, não. Deus gosta de tudo isso, até porque o reino de Deus é ordem, é decência, é reverência. Mas o reino de Deus, ele vai além disso. Ele vai além. Por quê? Porque onde está o Espírito do Senhor também há liberdade. Mas não vamos confundir liberdade com libertinagem. O Espírito nos dá liberdade. Liberdade de sentir, liberdade para adorar, liberdade para expressar aquilo que nós sentimos, liberdade. Mas nós precisamos saber que dentro dessa liberdade existem limites. Porque a Bíblia diz, o espírito do homem é sujeito ao homem, ao profeta. Não é o Espírito de Deus. Eu não tenho poder sobre o Espírito de Deus, mas eu tenho poder sobre os meus atos. Eu estou cheia do Espírito Santo, mas eu sei que eu não posso quebrar esse vaso para expressar isso. Eu sei que eu estou cheia do Espírito Santo, vou pegar esse vaso e vou tacar na cabeça da irmã Cleide, porque eu estou cheia de Deus. Não. Eu estou cheia do Espírito, mas eu sei que se eu fizer isso eu vou machucá-la. Eu sei que se eu fizer isso eu vou dar prejuízo para a igreja. Então existe limite sim. Aleluia! Existe limite sim. E a Bíblia vem falando sobre essa questão do ordem. Nós precisamos, da verdade, de renovo. Porque o novo vem de Deus, mas o renovo precisa acontecer na nossa vida. Nós precisamos refazer a nossa mente para que o novo de Deus entre na minha mente. Preciso refazer o meu coração para que o novo de Deus entre no meu coração. Preciso refazer o meu comportamento para que o novo de Deus tenha domínio sobre o meu comportamento. Esse é o novo de Deus, irmãs. Por quê? Porque nós guardamos a essência do velho Adão. E é muito mais fácil eu colocar o meu Adão para fora do que eu colocar a essência de Cristo. É muito fácil sentir a carniça do meu pecado do que o bom perfume de Cristo exalando da minha vida. É muito mais fácil para nós, principalmente no mundo em que nós vivemos. Onde o sistema, ele nos impulsiona, onde ele nos joga para nós vivermos uma mentira, para nós vivermos a hipocrisia, para nós vivermos uma vida midiática. Mas não, com o Senhor é diferente. Com o Senhor é diferente. Nós precisamos ser renovados. Uma peça renovo da parte de Deus. Peça renovo da parte de Deus. Senhor, renova minha maneira de ser.
Nós precisamos de renovo, porque senão quando Deus colocar o novo, não vai ter efeito. E o velho vai aparecer e vai querer romper, vai querer estragar o que veio de novo de Deus. Está entendendo, irmãs? Nós precisamos deixar essa essência pecaminosa. E por que muitas das vezes, irmã, é pregação, é estudo, é palavra, é conferência, é batismo, é oração, é jejum, é tanta coisa e a pessoa não muda? Porque o novo de Deus está vindo, Deus está derramando. É pregação em cima de pregação, é EBO, é estudo, é conferência, unificados, oração, consagração, jejum, monte, tudo isso, mas não muda. Porque o odre está velho. Ai, a súbria. Mas quando eu permitir que Deus renove o meu odre, quando eu permitir que o meu odre seja restaurado, o novo de Deus, a palavra vai entrar. A palavra vai entrar, Claudinha, e ela vai mudar a minha vida. Ela vai mudar o meu comportamento, ela vai mudar a minha forma de adorar, ela vai mudar a minha forma de estar com os meus irmãos, os meus relacionamentos, o meu casamento, a minha casa, a minha vida. Eu quero o novo de Deus, mas primeiro eu quero ser renovado. Aleluia, louvado seja Deus. Jesus vem. A lei, ela diz que não é para colocar deficiente em posição de destaque. Aí Jesus vem e diz para o homem da mão mirrada, vem para o meio. Aleluia. A lei, ela diz que a mulher pega em adultério deve ser apedrejada. Jesus, ele diz, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Oh, louvado seja Deus. A lei diz, não pode haver cura no sábado. Jesus diz, porque eu não soltaria no sábado uma filha de Abraão. Aleluia. Jesus está trazendo algo novo, mas o recipiente está velho, e o recipiente velho não está suportando. Aleluia. Está assustado. Porque está preso. E nós precisamos ser livres, irmã. Mãe, eu quero ser livre. Eu não quero que Satanás tenha isso aqui para me apontar. Eu não quero que o diabo aponte em mim e diga, você tem isso, você tem aquilo. Não, ele não tem que ter essa autoridade. Ele não tem que ter essa legalidade. Porque o mundo espiritual trabalha com legalidade, irmã. O diabo não tem poder de entrar na nossa casa, de sapatear e fazer. Mas se eu der legalidade. Por que ele entrou no Éden? Era Deus que tinha o controle e o domínio no Éden. Mas o homem deu legalidade. E ele arrumou um jeito de entrar. Ele usou a serpente para entrar. E quando ele entra, irmã, ele vem para causar confusão. Ele vem para trazer dúvida. Ele vem para mexer com a nossa fragilidade. Porque quando ele chega lá na mente da mulher, o primeiro ataque foi na mente. O primeiro ataque é na mente. Por isso a nossa mente tem que estar blindada no Senhor. Por isso a palavra diz, errais por não conhecer a Escritura. Porque a Bíblia, ela blinda a nossa mente. Quando ele chega para Eva, ele diz para ela, o que foi mesmo que Deus falou para você? Ela sabia o que Deus tinha falado. E quando ela coloca para ele, não é bem assim. Por quê? Porque o diabo, ele gosta de distorcer a palavra. Ele gosta de trazer confusão para que nós possamos perder a nossa estabilidade. Porque o que vai te levar no céu, irmã, não é o muito e nem o pouco, é a estabilidade. Porque às vezes a pessoa quer tanto e não consegue chegar, ela desiste. E às vezes está tão raso, que não consegue sair do lugar. Agora, quando eu tenho estabilidade, eu vou crescendo, irmã. Assim como a igreja marcha, eu vou marchando junto com a igreja de Cristo. Nós vamos marchando e nós vamos crescendo dia após dia. Irmãs, os fariseus, a religiosidade dos fariseus quer de Jesus explicações. E Jesus não muda a lei. Ele não muda o que foi ensinado. Aí alguém chega nos versículos anteriores aqui, chega e pergunta para os discípulos de Jesus, os discípulos de João jejuam.
por que vocês não jejuam? E aí Jesus diz, eles vão jejuar. Na hora que chegar o tempo de jejuar, eles vão jejuar. Eles não jejuam porque eu ainda estou com eles, mas quando eu for tomado, eles vão precisar jejuar. Porque Jesus não veio para quebrar a lei, ele veio para fortalecer. Ele veio para mostrar o tempo certo para fazer a coisa certa. Aleluia! O novo que traz mudança, mas não respeita e não preserva o que já existe, não tem aprovação de Deus. O novo que vem tem que estar condizente com o que já existia. Porque não adianta eu trazer um novo que quebra todos os protocolos e arruina e arregaça com tudo, não. Porque o que veio antes, mano, nos fez chegar aqui. Eu estou aqui por causa de mulheres como minha mãe, 27 anos de ciclo de oração, 90 anos de idade, ainda falando em jejuar pelos filhos. É por isso que eu estou aqui, irmãs. Eu estou aqui por causa de mulheres como a irmã Maria Cabral. Sabe, que era uma mulher que quando eu olhava para o joelho dela, ela tinha 1 centímetro assim, ó, de carne no joelho, de tanto ela orar de joelho. E eu olhava para aquela rodinha do joelho da minha mãe, da irmã Maria Cabral, da irmã Genésia, da irmã Carmélia, da Bernadette. Eu falava, um dia eu quero ter uma rodinha dessa. É porque do que veio antes que você está aí. E nós precisamos valorizar o que veio antes de nós, irmãs. Aquele povo que não tinha conhecimento que nós temos hoje. Nós não tínhamos minha mãe não tinha o conhecimento de Bíblia que eu tenho. Nunca teve essa proximidade com teologia. Muito pelo contrário, minha mãe aprendeu a ler na Bíblia. Deus foi juntando para ela o A com O, o B com A, e falou Bá. E minha mãe aprendeu a ler na Bíblia. Não tinha teologia, mas tinha joelho, tinha oração, tinha comunhão. Quando as irmãs... acontecia alguma coisa, vamos lá, irmã, vamos fazer uma campanha, vamos fazer um propósito, vamos jejuar. Satanás não vai destruir o teu casamento. Quando tinha algum problema na igreja, vamos juntar, irmã, vamos fazer, vamos trabalhar para a igreja, para fazer isso, para fazer aquilo. É o que veio antes, irmão, que nos fez chegar aqui. Foram os nossos irmãos que tombaram na arena, que nos fez chegar aqui. Aí eu digo, que luta, meu Deus, eu não estou aguentando da prova. Prova é você ser jogado com seus filhos na arena dos leões. E você trazer os seus filhos com o rosto para frente das suas pernas e começar a cantar para eles não ouvirem o rugido do leão. E aquele povo que sentava na arena para ver estraçalhar os corpos dos cristãos, eles paravam e eles começavam a sentir algo diferente, porque enquanto o sangue tombava na arena, algo acontecia dentro do coração, porque quando o crente está sendo provado, a igreja cresce. A perseguição não vem para nos matar, ela vem para nos fazer crescer. Para nos fazer crescer. Essa prova é para você crescer. E hoje, mas nós romantizamos missões. Anaraia súbria, de que me dergue a sou. E eu quero ir fazer missão lá no estrangeiro. Por quê? Porque dá status para mim. Só que eu fui lá, na Vila dos Pescadores, 3, essa semana, 4. E eu vi aquelas pessoas naquele lixão. E eu falei, isso aqui é missões. E a nossa irmã Regina Célia, que dirige lá, passando por aquelas mulheres e dizendo, Jesus te ama, filha. E aquelas mulheres largando tudo, seminuas, sujas. Largando tudo para ouvir a palavra, e aquilo me constrangeu. Deus me tirou, irmã Zilma, da minha zona de conforto. E de lá para cá, eu louvo a Deus pela tua vida, irmã Zilma. De lá para cá, Deus está trabalhando no meu coração de uma forma diferente. Eu estou olhando para minha casa diferente. Eu estou olhando para os meus filhos de uma forma diferente. Eu olho para o lugar onde eu sento dentro dessa igreja diferente. Eu olho para as minhas amigas diferentes. Sabe por quê? Nós somos privilegiados. Mas a gente não consegue enxergar o privilégio que é, Leandro, sentar atrás de um teclado dentro da casa de Deus e poder tocar e ser abençoado.
A gente não consegue, irmã, porque nós estamos olhando para o nosso umbigo, para a nossa carne, para os nossos desejos. Arabaca, mas o vinho novo está sendo derramado na terra, mas só vai receber do vinho novo aquele que estiver o renovo. E a Bíblia diz, sabe quem é chamado de renovo? Sabe quem é chamado de renovo? Jesus Cristo é chamado de renovo. E ele desceu, e ele veio para nos trazer renovo. Já estou terminando. Jesus não chama os príncipes, nem os doutores da lei, nem os mestres para andar com ele. Aleluia. Ele faz diferente. Ele chama pescadores para andar com ele. Ele chama publicanos para andar com ele. Homens sujos, homens inécios, homens iletrados era o que andava com ele. Porque Jesus veio para fazer diferente. Diferente. Igual todo mundo faz, irmã. Faça diferente. Todo mundo estava fazendo igual, mas Zaqueu fez diferente. Zaqueu subiu na figueira. Todo mundo está fazendo igual, faça diferente. Está todo mundo falando, feche a sua boca. Está todo mundo comentando, pare de comentar, faça diferente. Ore, jejue. Naraia sublime, porque andará baixar. Faça diferente. Quando eu começar a fazer diferente, espiritualmente falando, as cadeias do inferno, elas vão cair, elas vão se quebrar. Aleluia. O povo de Israel clamou pedindo libertação. Mas quando a libertação veio, eles começaram a ter saudade daquele lugar de aflição. Clamaram, Senhor, nos livra desse lugar de aflição. Quando o Senhor tira, eles têm saudade. Por quê? Porque estavam ligados com o odre velho, ligado a uma situação antiga. Jesus trazendo eles para Canaã, algo novo, mas eles ainda estavam carregando sentimentos antigos. Estavam carregando dentro deles coisas que impediam o novo de Deus entrar. Jesus disse a Nicodemos, você precisa nascer de novo. Como é que eu posso entrar novamente na barriga da minha mãe? Não, você vai nascer de novo na essência. Na essência do Senhor. O sentimento de uma criança. A criança, irmão, o outro vai lá. Tá, eu lembro quando meus filhos, nós morávamos no mesmo quintal. Eu, meu irmão, nossa família morava todo mundo no mesmo quintal. E o Abner era pequeno, a minha sobrinha era pequena e minha sobrinha aprendeu a morder. E ela, todo dia, o Abner aparecia com a mordida. Todo dia. E eu falei para ele, você não pode morder sua prima, mas ela está me mordendo. Aí um dia meu marido falou assim, quando ela te morder, morde também. Aí foi uma carnificina, irmã. Que era mordida de um lado, mordida do outro, todo mundo roxo, todo mundo... Mas eles não se largavam. Mordia, aí a gente pegava um, pegava outro, dava um sabão, brigava com eles, aí um ia para um canto, outro ia para outro. Daqui a pouco estavam os dois brincando de novo. E daqui a pouco estava se mordendo de novo. Porque a criança tem essa essência de pureza. O diabo está querendo roubar até isso das nossas crianças hoje. Já percebeu, irmã, que o diabo está querendo roubar tudo que é bom hoje? Está querendo roubar a inocência das nossas crianças? Está querendo roubar o nosso privilégio de dizer que nós temos a maternidade. Hoje nós somos mulheres que gestam. Ou seja, o diabo está querendo roubar tudo de bom que nós temos, mas uma coisa ele não vai mudar e nem vai roubar, que o Senhor ainda continua renovando. E essa tarde é tarde do Senhor renovar. Aleluia. Preste bem atenção, irmã. Vou deixar essa frase aqui para você ficar remoendo. O odre novo, ele só é um odre novo. O que vai fazer a diferença é o vinho. É o vinho que entra. Então não é sobre o odre, é sobre o vinho. E sobre nós estarmos prontas para receber o novo de Deus. Então esteja pronta, irmã. Porque quando ele visitar a tua casa com o novo, a tua casa tem que estar pronta para receber o novo dele. Quando a tua vida profissional receber o novo de Deus, ela tem que estar pronta. Então prepare-se para receber o novo de Deus profissionalmente, espiritualmente, como pessoa, como profissional, como mulher de Deus. Esteja preparada para receber o novo de Deus. Receba renovo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor.
Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Você pode dar a mão para a pessoa que está ao seu lado? Você consegue entender o privilégio que é, irmãs, você estar aqui na tarde de hoje? Consegue? Consegue entender que teve gente que queria estar aqui, mas não teve força? Outros não tiveram nem vontade. Outros não tiveram condições. E o Senhor nos trouxe aqui. Isso é um privilégio, irmãs. É um privilégio. Porque tem gente agora cuidando de gente doente. Está aprisionado. A minha mãe está presa dentro de casa. Meu irmão fica preso com ela tomando conta, 90 anos. A minha sogra está presa numa cama. Meu cunhado não pode sair porque está cuidando dela. São pessoas que estão presas a situações. Mas você é livre. Você é livre. O diabo quer roubar a nossa liberdade. Quer nos travar. Quer nos travar, irmã, e roubar o nosso culto. Quer roubar a presença do Espírito no nosso culto. Ele quer roubar. Esse ambiente é um ambiente propício. Na minha casa eu sinto a presença de Deus, irmã Ivonete. Mas quando eu entro aqui, eu posso gritar na minha casa. Se eu gritar, vão chamar a polícia. Se eu começar a chorar e gemer na minha casa como eu choro e gemo aqui, o povo vai dizer que meu marido está me batendo. E o inimigo quer roubar essa liberdade de nós sentirmos a presença do Espírito nesse ambiente que é o ambiente propício. Essa casa é do Senhor. Esse ambiente é do Senhor e o diabo não vai roubar. O diabo não vai roubar o que o Senhor deixou reservado para liberar na nossa vida nesse ambiente, em comunhão com a minha irmã. Olhe para essa mão que está do seu lado. Nós não valorizamos, irmã. Nós não valorizamos. Sabe quando a gente valoriza a mão que nós seguramos e o abraço que nós damos? Quando a gente vai para o velório e vê o corpo estendido ali, aí você diz, se eu soubesse, eu tinha abraçado mais. Igual semanas atrás eu vi o meu pastor que me pastoreou por 10 anos. Um homem novo, cheio de Deus. Nunca vi um homem de mais caráter do que aquele. E quando eu olhei para aquele homem que colou os cacos da minha alma, quando eu cheguei naquela igreja, e eu vi aquele homem ali. E de vez em quando eu mandava oração para ele, porque eu sabia das guerras dele. Quando eu olhei, eu falei, Deus, eu podia ter orado mais, mandado mais oração. Valoriza, irmã, a tua casa. Valoriza a tua família. Irmã, quando nós partimos daqui, você não leva ouro, você não leva prata, você não leva sapato. Já viu alguém ser enterrado com um saco de sapato? Eu tenho vários sapatos, você deve ter bastante aí. Roupas, ninguém, então uma mudinha de roupa, irmãzinho. Minha mãe já separou a dela, falou, quando eu morrer para me enterrar com essa aqui. Aí ela já mudou umas 5 peças, porque vai envelhecendo, porque ela não morre. Graças a Deus por isso. De vez em quando ela tem que fazer um modelito novo. Mas eu sei que vai chegar o dia da separação. E vai chegar o dia da gente se separar dessa terra também. Não se apegue nessa terra. Isso aqui não é meu, isso aqui não é seu. Nós somos do céu. Você é do céu, irmã. Valorize essa mão que está aí segurando. Valorize esse tempo na casa de Deus. Valorize a casa, a família que o Senhor te deu. O pagamento que cai, Senhor. Arabaxúria, aquilo que cai na tua casa. A compra que você põe na sua mesa. Valorize. Pode não ser a picanha, pode não ser o contrafilé, pode não ser a maminha, eu sei lá, não conheço de carne, quem compra carne lá em casa é meu marido. Pode ser o que for, mas uma coisa é certa, o Senhor colocou na tua mesa. Oremos, Senhor nosso Deus, nosso Pai. Obrigada, Jesus. Obrigado, Jesus.
Obrigado, Jesus. Eu não consigo orar outra coisa a não ser obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada pela irmã Ana Lúcia. Obrigada pela irmã Genilda. Obrigada, Senhor, pela Claudinha, Teodora, Adriana. Obrigada, 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 obrigada. Obrigada pelas minhas irmãs. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, por esse ambiente, por tu liberar, Senhor, esse templo às 14 horas, toda quarta-feira. Obrigada. Obrigada pelo Leandro se dispor a estar aqui, Senhor. Obrigada, 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 obrigada. Obrigada pela saúde, obrigada pela vida, obrigada pela preservação da saúde. Obrigada, Senhor, obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada, Jesus, obrigada, obrigada, obrigada. Muito obrigada, obrigada, Jesus. Obrigada, obrigada, Jesus. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo novo que vai descer sobre vidas renovadas na tarde de hoje, em nome de Jesus. Amém.